Fala, jovem! Professor Patrick Feijó de Geografia. Hoje o objetivo é te explicar o domínio amazônico. Como você já me conhece, qual é a técnica do Patrickês? É o porquê do onde. Você tem que saber onde as coisas acontecem e por que elas acontecem ali. Um outro detalhe importante é a questão da biodiversidade. Quanto maior a temperatura, maior a umidade, maior a biodiversidade. Sendo assim, eu te apresento o domínio amazônico. Cara, o bioma amazônico é simplesmente o maior do mundo. É o maior do Brasil, mas ele também é internacional. Por isso que ele é o maior do mundo. Olha para cá. Jovem, segundo o Aziz Ansari, são as terras baixas florestadas equatoriais. Olha quantas informações. Quando ele fala terras baixas, ele está se referindo à predominância de depressões, de baixos planaltos e de planícies. Florestadas, a predominância desse ecossistema de florestas ou do estrato arbóreo. Equatoriais, marcou no espaço da região equatorial de baixa latitude, de grande temperatura. Então está aí o domínio amazônico, as terras baixas florestadas equatoriais, segundo Aziz Ansari. Jovem, eu não posso deixar de grafar a bacia amazônica. Olha para o prof, vem comigo. Aqui, desse lado, o que seria a América do Sul e o Brasil. Perdoa o desenho, mas o prof se esforçou pra caramba. Você queria que eu fosse desenhista? Aqui eu tenho a Cordilheira dos Andes, com picos de grande altitude. Tão grande que você consegue embarrear ventos e você tem também ali um acúmulo de neve no alto dessas montanhas. E aqui, jovem, chove-se muito, pois você embarreira esses ventos úmidos. E é daqui que nasce uma enorme gama de rios. Jovem, aqui eu tenho uma nascente complexa de regime misto. Quando o prof fala nascente complexa, aqui nessa Cordilheira dos Andes, é porque aqui eu tenho uma nascente em mina, olho d'água. Aqui eu tenho uma nascente pluvial, ou seja, água da chuva que vai gerar rios. Tem uma nascente térmica ou nival, que seria o derretimento das neves, que também vão levar à formação de rios, ou seja, uma nascente complexa, que vai dar uma sazonalidade a esse rio, ou seja, um regime misto, onde o rio aumenta com as águas da chuva, com o derretimento dessa neve no verão. Então daqui da Cordilheira dos Andes, jovem, desce muita água. Nossa! E aqui, olha, pela floresta essa água vem descendo e adquirindo uma coloração escura, levando matéria orgânica, e esses rios vão se confluindo para um grande rio de águas escuras, que seria o Rio Amazonas. Por aqui, descendo os terrenos mais elevados, eu tenho afluentes e subafluentes, rios que vão desbarrancando as terras. Aí cabe até uma musiquinha dessa região. As barreiras de terras caídas faz barrento nosso rio mar. Nossa, que rico! Bate forte o tambor, eu quero que... Nossa, deleta isso, vamos tentar apagar isso. Mas o que eu estou tentando te dizer? Que os rios descem, levando sedimentos, e suas águas acabam adquirindo uma coloração barrenta. Está aí o Rio Solimões. E aqui em Manaus eles se encontram, formando um grande rio Amazonas. Mas quando eu falo de bacia amazônica, eu falo desse conjunto de rios, de sua nascente complexa de regime misto até a sua desembocadura no Oceano Atlântico, delimitada por terrenos elevados aqui ao norte, que seria o Planalto das Guianas, e terrenos elevados ao sul, que seria o Planalto Central, o Planalto Sul Amazônico. Então aqui eu tenho uma grande bacia. Entendeu a bacia? A Cordilheira dos Andes aqui ao norte, o Planalto das Guianas, ao sul, o Planalto Central, formando a maior bacia hidrográfica do mundo, a maior do Brasil. Alô, galera da ESA? Porém, não é a maior inteiramente brasileira, que é a do Tocantins Araguaia. Mas o que o prof está tentando mostrar? Que é tanta água descendo num regime misto, que a variação dessas águas,
A sua sazonalidade também é muito importante. Na cheia desses rios, você tem uma grande parte dessa região que fica alagada, fica embaixo dessa água. Então, se eu for pensar no perfil desse domínio amazônico, eu tenho terras elevadas ao norte e ao sul, e uma verdadeira descida que caracteriza essa bacia com uma grande planície ao meio. Então tá aí, ó, o domínio amazônico é o domínio da bacia amazônica. Olha para mim, com terrenos elevados ao norte e terrenos elevados ao sul e uma planície. Olha o esquema que o prof tentou desenhar aqui. O domínio amazônico é, na verdade, uma floresta em 3 fases. Nos terrenos mais elevados, nós temos a mata de terra firme. Nos terrenos mais elevados, eu tenho a mata de terra firme, que não sofre alagamento. Aqui eu tenho um conjunto bem biodiverso, que está adaptado a um ambiente que não sofre alagamento. Porém, na cheia dos rios, ele vai alagar periodicamente uma área muito grande. E nós sabemos que a área que sofre a inundação dos rios é a várzea. Eu chamo de várzea aquela margem que na cheia do rio fica alagada. Então o que é várzea? É aquela planície que vai ficar alagada na cheia dos rios. Só que a várzea na Amazônia, meu amigo, eu estou falando da maior bacia hidrográfica do mundo, lembra? Ela possui dezenas de quilômetros. Então, na cheia do rio, uma área muito grande fica alagada. Então, a várzea é muito grande. A várzea só não é maior do que a mata de terra firme, mas é uma parcela considerável da Amazônia. E aqui eu tenho um conjunto de vegetação que está adaptada a ficar periodicamente alagada. Caramba, professor, então são 2 florestas em um? Não, são 3. Mas como assim? Calma. Eu tenho as áreas que estão constantemente alagadas. E lá eu tenho uma vegetação típica dessa área alagada, que é a mata de igapó. É um conjunto de plantas que elas nascem dentro do rio e tem uma fase de vida submersa. Vão buscando a luz até que bota a pontinha lá fora. E aí eles entram numa outra fase de vida, uma fase imersa. Vou te dar um exemplo, a Vitória Régia. Antes eu imaginava que a Vitória Régia era tipo uma pizzazona que vinha correndo no rio, você poderia jogar como um disco longe. Não, ela tem um caule e uma raiz dentro do rio. Então ela nasceu de dentro do rio. Então está aí a mata de igapó. Você tem um corpo de vegetação adaptado a essa área alagada, outro adaptado a uma área periodicamente alagada, e um outro, que é o maior, diga-se de passagem, adaptado a uma região que não sofre alagamento. Por isso que eu digo que a Amazônia é, na verdade, 3 em 1. Essa é uma característica muito importante. Esse desenho aqui, ó, já foi enunciado de uma questão do Enem. Aqui eu te passei informações que eu já vi presente em questões do concurso da ESA. Jovem, e os solos? Os solos vão sofrer muito com a presença desses rios. De que maneira vão sofrer, prof? Nós sabemos que o solo correndo, ele vai dissolvendo nutrientes, que o rio correndo, ele vai dissolvendo nutrientes desse solo e vai levando em solução, empobrecendo o solo. Esse processo eu chamo de lixiviação. Então ali na Amazônia, principalmente na área de várzea, eu tenho solos lixiviados. Nas áreas de planície eu tenho solos lixiviados, onde os rios vão dissolvendo os nutrientes do solo e levando em solução com as águas do rio esses nutrientes, empobrecendo os solos. Mas a vegetação sobrevive ali porque ela se retroalimenta. A própria folhinha da árvore, ela vai alimentando a camada mais externa do solo, que é a camada rica em matéria orgânica. E essa é a grande característica desses solos, né? Na Amazônia nós temos alguns solos arenosos, solos lixiviados, mas porém solos orgânicos, com essa camada de matéria orgânica, de humus, de serrapilheira, esse horizonte zero, muito rico. E se você tirar a vegetação, você acaba acabando com esse solo de vez. Enfim,
Então ali você tem solos ricos em matéria orgânica, mas solos também muito lixiviados por essa ação dos rios. Olha para o prof. Predomina um clima tropical e equatorial. Olha para o prof. Tropical e equatorial, como assim, professor? Ou tropical superúmido, ou simplesmente equatorial. Então toma cuidado. Quando o prof fala clima tropical e equatorial, porque tem a sua faixa equatorial e a sua extensão tropical. Tudo bem? Mas seria um tropical superúmido para alguns autores. Aqui no nosso climograma, você percebe que eu tenho uma baixa amplitude térmica anual. Ué, mas a linha de temperatura não cai naquilo que seria inverno? Cara, que inverno? Eu estou falando da Amazônia. Olha que interessante. Nos meses do início do ano, preste atenção em questão de prova, bizu. Nos meses do início do ano, chove mais do que o normal. Consequentemente, a temperatura fica mais amena. Ou seja, nos meses do início do ano, chove mais do que o normal. A temperatura tende a cair um pouquinho. E aí nós temos um fenômeno do invernico, como se fosse um inverninho fora de hora. É sempre muito calor. Mas no início do ano, nos meses do início do ano, como chove um pouco mais e fica sempre nublado, a temperatura acaba caindo um pouquinho. Está ali o nosso invernico. Ó, médias pluviométricas elevadas o ano todo, ou seja, sempre chove muito e sempre é muito quente. Um clima equatorial, tropical superúmido, tropical úmido, de pouca amplitude térmica, ou seja, sempre muito quente. Numa região onde o relevo só exerce uma grande influência, a grande bacia amazônica, onde nos terrenos mais elevados eu tenho a mata de terra firme, as áreas que sofrem a inundação da cheia do rio, que é a várzea, uma vegetação adaptada a isso, e a vegetação das regiões alagadas, que seria a mata de igapó. Tudo isso numa área densa. O que seria isso, prof? Onde você tem muitas espécies por hectare. Leu a palavra denso, é só lembrar de cheio. Heterogênea. Que isso, professor? De várias espécies, de todos os tipos. Complexa, de relações complexas, onde uma plantinha depende da outra. Com dossel contínuo, onde as árvores mais elevadas, as suas copas se encontram, formando um dossel contínuo. Se você sobrevoar de helicóptero, você não vê o chão, você vê a copa das árvores. Isso acaba protegendo a plantinha menos resistente ao solo que está embaixo dela, que depende da sombra dela. Olha que relação complexa. Então, se você tirar a árvore de grande porte, você acaba matando a plantinha que está ali embaixo. Ó, e plantas latifoliadas, ou seja, de folhas largas, que nesse ambiente úmido, quente, liberam muita umidade através de suas folhas, onde seus estômatos se abrem, liberando muita umidade na atmosfera, através do fenômeno que nós chamamos de evapotranspiração. Jovem, uma árvore da Amazônia consegue liberar até 1000 litros de água em um único dia na atmosfera. Preste atenção no prof. Eu acabei de te apresentar o domínio amazônico, de terras baixas florestadas equatoriais, marcado por essa grande bacia amazônica, onde o clima e o relevo exercem influência direta nessa vegetação que vai se adaptar a essa condição de clima e de relevo. Está aí o nosso bioma amazônico.